Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, à nossa terceira semana, a nossa terceira videoaula. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem assistindo essa aula. Espero que vocês estejam gostando do fluir da disciplina e que esteja sendo bacana, o processo de conhecimento em relação à construção colaborativa, de conhecimento nos ambientes em rede. Nessa terceira semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a noção de autoria, que é um assunto tão importante na atualidade, Quais são os limites entre ser autor, ser coautor, o que é uma cópia, Gente, isso é um tema bastante polêmico no universo acadêmico, Essa questão da autoria, da coautoria e o fato de todo mundo poder, ser autor nesse ambiente virtual. Bem, nessa terceira semana nós falaremos sobre a colaboração. Vamos dar uma olhadinha no material de estudo, colaboração e coautoria em aprendizagem, em comunidades de aprendizagem. O material para a leitura dessa semana, na verdade, tem um link para o site, não é um artigo específico, mas é um texto construído a muitas mãos. O título é Autoria Coletiva no Contexto da Educação em Tempos de Cybercultura. É bastante interessante. No link há alguns vídeos, há algumas coisas que eu não vou tratar especificamente aqui na videoaula, mas que são importantes, que é bacana vocês darem uma olhadinha em todo o conteúdo da página indicada como material de estudo para essa terceira semana. Bem, então o artigo que nós vamos estudar é a autoria coletiva no contexto da educação em tempos de cybercultura, e ele foi elaborado por Miriam Maia do Amaral, Maristela Midley Silva de Araújo Veloso e Tatiana Stoffela Sodré Rossini. Então é uma página construída a muitas mãos. E eu faço um convite para que vocês leiam e se interem dos assuntos tratados em relação ao processo de autoria e coautoria. Quais são os conceitos chaves, conceitos importantes que o texto traz para a discussão, que os textos, os vídeos, os hiperlinks trazem para a discussão? Vamos dar uma olhadinha? O deslocamento da noção de autoria e a concepção de autor ao longo da história, da antiguidade clássica aos dias atuais. Então, o texto traz uma contextualização histórica dessa noção de autoria, a concepção de autor, o que é um autor, qual a mudança no conceito de autor ao longo do tempo. Traz também a noção de autoria na contemporaneidade. Será que a noção de autoria agora é a noção de alguns séculos atrás? A autoria coletiva, e a relação que essa autoria coletiva tem com o processo educacional, com a educação. Os processos autorais coletivos na cybercultura, a liberdade de criação, colaboração e autoria. E, por fim, práticas pedagógicas promotoras de autorias em ambientes online. Como que a educação pode se apoderar dessa possibilidade de construção coletiva, de construção textual a muitas mãos, colaborativa. Então, esses são os aspectos pontuais, que eu selecionei em meio ao material que tem no site, que vamos estudar. Bem, para começar, nossa conversa, de hoje, dessa terceira aula, autorias coletivas em tempos de cybercultura. Tem alguns aspectos importantes que nós devemos entender. Primeiro, as mudanças decorrentes do digital em rede têm impulsionado um significado deslocamento da concepção de autoria. Então, existe mais aquela concepção do autor como dono do texto. A gente vai ver algumas teorias, de alguns autores que falam disso, da relação do autor com o leitor, como se dá, qual que é essa mudança, que deslocamento é esse da concepção de autoria. Segundo aspecto, seja na produção escrita, sonora ou imagética, o conceito de autoria individual vem sendo gradativamente substituído por uma atuação colaborativa em rede. Então, hoje nós ouvimos falar em Wikipédia, em Wiki, em hipertextos, em e-books, em muitos
instrumentos, né, que são frutos, muitas vezes, de um trabalho que é coletivo, que é feito a muitas mãos, né? São ferramentas que possibilitam esse editar por parte de muitas pessoas. Terceiro aspecto, a facilidade de acesso à internet e ao que nela é produzido aumenta a prática da cópia, o que torna tênue a fronteira entre o que é próprio e o que é alheio. Então isso é muito importante da gente pensar, né? O que é cópia? Até que ponto eu estou copiando a fala de alguém, até que ponto eu estou copiando a ideia de alguém, né? O que é reprodução? O que é meu e o que é alheio? Nós que somos professores, né, convivemos muito com isso no dia a dia da sala de aula, ou solicitar trabalhos científicos, né, como artigos, ensaios, resumos. E muitas vezes nossos alunos não sabem como fazer a referência da forma correta, né? Então, até onde é cópia, até onde é meu, até onde é alheio. Então, são limites que devem ser, que a gente deve entender, né, para não incorrer em erros. E o último aspecto, né? Essas questões nos levam a refletir sobre as práticas sociais na cybercultura, a partir da formação de sujeitos que possam atuar como agentes, atores e autores na perspectiva de uma educação livre, autônoma e plural. Então, se tem esse problema, né, de saber até onde o texto é meu e até onde é dos outros, nessa questão da cópia, por outro lado, a gente tem muita possibilidade, né, de criação conjunta de textos via rede, né? Imagina ser autor junto com uma pessoa que você não conhece, de um lugar que está distante, mas que tem uma ideia, que tem um apontamento que pode contribuir para a sua, né, para seu desenvolvimento enquanto estudante, né? Isso é bem bacana. Vamos falar agora um pouquinho sobre o deslocamento da noção de autoria e a concepção de autor ao longo da história, da antiguidade clássica aos dias atuais. E aí eu trouxe ali um pouquinho para a gente pensar em uma coisa que nem é tão distante assim, né, que é a questão da datilografia. Como que era esse processo, né? Como que era a datilografia, aquelas máquinas, né, de datilografia, que sempre necessitava de um rascunho, que sempre necessitava de ser passado a limpo, né, de ser burilado. E depois a gente tem o quê? As tecnologias digitais. E essas tecnologias digitais, elas suprem essa dificuldade, né, dos textos datilografados na medida em que ele permite, né, deletar, recortar, colar, localizar, substituir palavras, textos, imagens, além de podermos fazer correções ortográficas. Então hoje, a parte das tecnologias, você digita um texto no Word, o Word corrige ortograficamente as palavras, né? Você não quer uma parte que de repente você escreveu inicialmente, você deleta. Você quer mudar uma informação de lugar, você copia, você cola, você recorta. Então são muitas as possibilidades, né? De repente é um texto grande, você quer ver um conceito, você pode aplicar um controle lá, por exemplo, Ctrl F, Ctrl L, aí de repente localiza aquela informação no texto. Então, as tecnologias digitais, né, elas trouxeram um aprimoramento, né, dessas práticas de escrita, ela trouxe facilidade, né, em relação, por exemplo, aos textos que eram datilografados. As tecnologias digitais em rede, com a sua plasticidade e fluidez, instituem um novo modo de pensar e viver, alterando de forma significativa o conceito de autoria. Então, até onde o texto é meu, até onde o texto é alheio, né? Quem é o autor daquele texto, qual a intertextualidade que ele traz, né? Qual a ideia daquilo ali tudo. Então, são aspectos que foram bagunçados, né, pelas tecnologias digitais, pelas tecnologias em rede. A obra intelectual e artística perde seus contornos tradicionais, marcados pela figura de um autor reconhecido para se tornar múltipla, fragmentada, mutante e aberta, podendo ser atualizada a partir de novas intervenções não necessariamente planejadas. Às vezes, quando a gente pega um texto, né, escrito há 5 anos atrás, por exemplo, você olha o texto e você fala assim, nossa, hoje eu penso diferente disso, né? E de repente esse texto está publicado em livro. Mas quando você tem, por exemplo, um blog que você pode atualizar constantemente, na medida em que você percebe que tem algo que precisa ser atualizado, você pode entrar e mudar, né? Você pode brincar com o texto, você pode, né, recortar, colar, copiar. Então,
muda-se, né, o contorno. A escrita está fragmentada, não é mais centrada num único autor. Ela pode ser múltipla, né? Ela pode ser feita a múltiplas mãos. Autorias coletivas pressupõem decisões nem sempre fáceis de tomar. Então, assim, é tudo maravilhoso e positivo na escrita coletiva, né? Nós vamos ver que nem sempre é assim, né? Então, elas pressupõem algumas decisões que nem sempre são fáceis de tomar. Então, se você escreve um texto a muitas mãos, de repente você precisa avaliar o que foi escrito pelo outro. E aí, esse escrito pelo outro? De repente pressupõe uma decisão de intervir, né, naquilo que o outro escreveu. De repente o outro se apropriou de um texto que não era dele, por exemplo, né? Demandam discernimento, disciplina, método, negociação de sentidos e comprometimento com resultados, entre outros. Por exemplo, quando eu, enquanto professora, proponho a elaboração de um texto, por exemplo, através de um wiki, é preciso que tenha um objetivo bastante definido, né? É preciso que o texto tenha um direcionamento, que de repente os alunos podem entrar e começar a alimentar com assuntos, por exemplo, que não dizem respeito ao objetivo textual proposto, né? Então, há que se pensar nesses aspectos, disciplina, método, negociar os sentidos, né? Falar assim, será que é isso mesmo? Será que nós estamos indo pelo ritmo certo, né? Então, negociar os sentidos, né? Para que se possa chegar num resultado que seja satisfatório. Em relação à autoria, a gente pode pensar também em dois conceitos, né? Credibilidade e direitos autorais. Em relação à credibilidade, todos podem se expressar sem que seja necessário ser um especialista ou apresentar credenciais de mérito. Por que algumas pessoas dizem, eu não confio no Wikipédia, por exemplo, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Por quê? Porque ele é feito a muitas mãos, qualquer pessoa pode chegar e colocar informação, de repente essa pessoa não é especialista no assunto, mas ela está escrevendo, então há que se ponderar, né? Tem credibilidade o que está posto, né, naquele texto colaborativo ou não? Em relação ao segundo aspecto, direitos autorais, o controle da circulação de bens intelectuais na sociedade se torna mais difícil, o que amplia sobremaneira o debate acerca da concepção de autor e de autoria. Então, quando eu escrevo um livro, né, eu tenho direitos autorais sobre aquele livro. Então, quando ele é vendido, tem um percentual que é destinado, né, ao autor. Então, como que fica essa questão de direitos autorais, nessa, né, circulação de bens? Como que fica essa questão, né, em tempos de construção colaborativa no ciberespaço? Sobre a noção de autoria na contemporaneidade, trouxemos a contribuição de alguns estudiosos, né, que falam da linguagem, por exemplo. Barthes, 2004, lembrando que tudo que está sendo discutido aqui ao longo dessa aula é decorrente do material, né, estipulado para leitura na aula 3. Então, por mais que eu não esteja colocando autor, né, ano e página em todas as páginas, esses textos são retirados, né, do texto escolhido para análise, né, nessa semana 3. Barthes, 2004, ele afirma que o autor está morto. Para que um livro chegue a ser obra, é preciso passar pelo crivo do leitor. O autor não existe fora da linguagem. Ou seja, se eu escrevo um texto e se de repente eu coloco ele na gaveta e ninguém lê, então assim, o que sou eu como autora daquele livro? Então Barthes diz que a obra, né, ela pressupõe o crivo do leitor, ela pressupõe a necessidade de que alguém leia o que eu escrevi, né? O autor não existe fora da linguagem, e a linguagem pressupõe essa interação entre autor e leitor. Foucault, 2002, ele descreve o autor como um indivíduo que articula, organiza e controla discursos, e ao fazê-lo dispõe de recursos, exercendo a função de colocar em prática o princípio de autoria em sua cultura, né? Então, qual que é a função do autor? É articular, organizar e controlar esse discurso. E o discurso acontece na interação. Para que haja o discurso, há que haver pelo menos dois agentes, né? Autor e leitor. Bakhtin, 2011, ele diz que o texto é uma unidade de manifestação do pensamento.
da emoção, do sentido e do significado, sendo a interação verbal e seu caráter dialógico e polifônico o eixo norteador de toda a sua obra. Então, Bakhtin coloca a obra como uma manifestação do pensamento e da emoção. E fala também dessa interação verbal, do caráter dialógico. Então, para que haja diálogo, também é importante que haja autor e leitor. Quais são os pontos em comuns entre a colocação desses três estudiosos? O sujeito só é possível enquanto ser no discurso e na linguagem. Então, eu utilizo a linguagem e o discurso é o quê? Pressupõe essa existência de mais de uma voz, Então, por isso que há uma ressignificação nesse conceito de autoria. O sujeito pós-moderno identifica-se com o coletivo e com a possibilidade de colaboração e compartilhamento de saberes. Então, Primo, Maffesoli, Apud Primo 2008, fala um pouco desse sujeito pós-moderno e dessa identificação com o coletivo, com a possibilidade de escrever coletivamente, com esse sujeito, com essa noção de autor que já está ressignificada, tendo em vista a possibilidade de escrita a muitas mãos. E o que isso gera? O fracionamento do papel do autor e o enfraquecimento da autoria individual. Então, observa-se uma maior efervescência de escritos colaborativos. O último aspecto ali, aumento de práticas pedagógicas inovadoras de autoria coletiva e de projetos que incorporam o uso de blogs, wikis e redes sociais. O que é um wiki, por exemplo? Um wiki é um texto colaborativo, Se a gente pensar num curso de formação, uma comunidade utilizada para fins comunicacionais, o wiki é um texto, Por exemplo, eu fiz um trabalho de pós-graduação em que o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ele era coletivo, eram 4 pessoas. E qual que era a ferramenta utilizada para a escrita do artigo? O wiki. Então, o colaborador, o professor, o mediador, observava o desenrolar das discussões, o desenrolar da escrita por meio, do monitoramento da escrita dos 4 participantes. Então, isso é um wiki, Então, isso é o quê? Uma ferramenta tecnológica utilizada para fins educacionais para a escrita colaborativa em ambientes de aprendizagem em rede. A autoria coletiva e a educação. Como se dá esse relacionamento? Quais são os reflexos na educação? Os estudantes estão inseridos na era digital, portanto a escola deve se adaptar a essa realidade. A escola não pode fechar os olhos para algo que é tão promissor, tão potencializador e que faz parte da vida tanto de alunos quanto de professores. É possível que cada um de nós, cada professor e cada menino não seja apenas um ator desse processo, mas seja autor. Isso significa recuperar a perspectiva artesã do trabalho do professor. Então, quando se faz um trabalho que é coletivo, de repente eu não consigo individualmente escrever um texto que seja completo, que atenda, por exemplo, aos propósitos educacionais estipulados pelo professor da disciplina. No entanto, se eu realizo um trabalho que é grupal, que é coletivo, aquele pouco que eu coloquei é agregado com um pouco que o outro colega colocou e assim sucessivamente. No final, é um texto que é colaborativo e que é mais completo. Isso é bacana. Ali a gente tem uma imagem, que é interessante, que também os autores trouxeram, que ele tem, o homem hábil, habilidade em construir, usar ferramentas de pedra lascada. Depois a gente já vê o homem ereto, capacidade de locomoção bípede, erguido. Depois a gente vê o homem sábio, capacidade de raciocínio abstrato, linguagem e introspecção, E tem uma setinha indicando para o homem digital. O que é esse homem digital, Habita o cyberespaço, livre de limitações físicas e temporais, interação assíncrona, sujeitos múltiplos, Embaixo a gente tem o quê? Sociedade da caça e coleta, A técnica do cultivo permeando essa relação, Essa evolução até a sociedade agrícola.
Depois nós temos a sociedade industrial e ali nesse entremeio, né, a energia a vapor e elétrica, que são, né, aspectos que foram potencializando e mudando as relações sociais. E nós temos, por último, a sociedade em rede, que foi ressignificada, que foi mudada por meio da rede de computadores, né? E olha aquele homem ali com o computador na mão e com o arroba, né, na cabeça. Eu acho que é a materialização desse homem digital, né? Que ele está livre, ele está solto, tá vendo? Ele não está com os pés fincados no chão. Ele está livre no cyberespaço, ele está livre de limitação física e temporal, e ele é um sujeito múltiplo, né? Essa imagem diz muito do tempo em que vivemos agora, né? Da atualidade. Processos autorais coletivos na cybercultura, liberdade de criação, colaboração e coautoria. Podemos Santos, 2006, página 131, traz uma colocação que é interessante de ser analisada. Podemos lançar mão de comunicação mediada por interfaces digitais que potencializem os processos de formação como possibilidade concreta de ensaiar autorias variadas, sejam elas individuais ou colaborativas. E o que esse processo possibilita? A integração de variadas linguagens, né? Texto, som, imagem, né? Então é um aglomerado de possibilidades, né? Em relação à intertextualidade, o que é citação direta, o que é citação indireta, né? O que seria uma citação direta textual? Por meio de paráfrase. Os autores colocam ali parafrasear, né? Mas se a gente for pensar na lógica do texto científico, o que é uma citação direta? Citação direta é quando você copia integralmente a fala de alguém. O que é uma citação indireta? É quando você copia a ideia de alguém, mas descreve com suas palavras, né? Então são aspectos que a gente tem que ponderar. O que seria a alusão? Um texto remete a outro texto anterior, sem contudo valer-se de partes daquele texto. Então essa alusão seria a citação, o que a gente chama de citação indireta, né, em trabalhos científicos, quando você remete a ideia de alguém, mas, né, com suas ideias. Estilização, em que se reproduz o conjunto de procedimentos do discurso do outro, sendo permitido manter seu sentido ou confrontar-se com ele. Então, são alguns aspectos da intertextualidade pontuados pelos autores ao longo do texto. Quais são os pontos negativos? Porque é tudo de positivo tudo é positivo nessa construção coletiva de conhecimento, nessa colaboração, né? Nesse texto que é escrito a muitas mãos? Não, né? Há pontos negativos. E quais são esses pontos negativos? Que em 2009, ele critica a qualidade dos conteúdos que circulam nas redes, desvalorização do trabalho especializado de profissionais. Então, essa possibilidade de qualquer pessoa poder, né, ser autor, escrever, às vezes não é especialista no assunto e escreve uma coisa, o que configura isso? Configura desvalorização de profissional que é especializado no assunto e que tem um conhecimento maior em relação ao que é tratado, né? Isso é um ponto negativo na visão do material estudado. Outro aspecto é a substituição de diferentes profissionais pelo amador, que por terem acesso a espaços gratuitos e abertos, como a blogosfera. Então, não precisa mais ser especialista no assunto para escrever sobre, né? A rede possibilita que quem não é especialista e quem é amador possa também escrever e veicular seus textos na rede, né? Outro ponto negativo, disponibiliza qualquer conteúdo, pois está livre de restrições éticas e de conselhos editoriais, né? Então, se a gente tem conselho editorial que analisa, né, a qualidade, o que é tratado, a veracidade do que é posto em um livro, por exemplo, na internet não tem. Então, como está, né, segundo o texto, disponibiliza por conta disso qualquer conteúdo. Quais são as práticas promotoras, né, práticas pedagógicas promotoras de autorias em ambientes online, né? O que tem? Se tem pontos negativos, também há muitos pontos que são positivos, há muitas potencialidades. Aí ele traz o conceito de web, né, que é uma plataforma para oferecer serviços como softwares,
de redes sociais, né? YouTube, Facebook, Twitter, e de autorias coletivas, como blogs, Wix, Google Drive, né? Então, a web é uma plataforma que oferece esse tipo de serviço, que permite a operacionalização dessas redes sociais e de textos, né, de instrumentos de autoria colaborativa. Essa mudança de paradigma é chamada de Web 2.0. A instituição pode utilizar a plataforma mesmo sem ser proprietária. Então, a instituição não é proprietária da web, mas ela pode se valer dessa web para poder montar as redes e esses instrumentos de escrita colaborativa. O que é REA? O que seria REA? Recursos Educacionais Abertos, né? Acesso gratuito aos cursos oferecidos, liberdade de local de estudo, aprendizagem por módulos, etc. Nós vamos aprender na semana 4, né? O que é o Moodle, que é bastante utilizado pela Universidade Aberta do Brasil, né? Pelas instituições que promovem curso à distância, né? Os REA, ou Recursos Educacionais Abertos, possibilitam a ampliação do acesso ao conhecimento, pois as licenças abertas garantem a sua disseminação e reuso, sem necessidade de autorização do autor ou pagamento de direitos autorais, né? Então, esses recursos educacionais abertos estão disponíveis na rede e podem ser adaptados, né, por instituições de ensino, por exemplo, para a operacionalização de cursos. Em relação à criação de ambientes virtuais, quais são os passos, né, o que deve ser feito? Escolher o ambiente online a ser utilizado, né? Um exemplo de ambiente virtual é o Moodle, que é o ambiente utilizado nesse curso de formação, né? Nesse curso de formação continuada, nessa pós-graduação que vocês estão realizando, né? O que seriam softwares sociais? Facebook, Twitter, etc., que são utilizados para interação, né, entre os participantes. Esses recursos permitem a autoria, compartilhamento e produção do conhecimento. Então, são ferramentas que permitem esse trabalho de escrita colaborativa. Quais são os requisitos para a reutilização de materiais, né? Pesquisáveis, os usuários podem encontrá-los facilmente por meio de motores de busca. Então, você vai no Google, né? Coloca o nome e já aparece. Então, é importante que seja pesquisável. Acessível, podem ser indexados para recuperação fácil usando padrões de metadados, então é importante que seja acessível, né, a quem deseja utilizar. Disponibilizados, podem ser modificados e versionados para diferentes cursos sob liderança de reutilização apropriada. Então, esses instrumentos podem ser reapropriados e reutilizados, né, por exemplo, instituições educacionais que querem ofertar cursos, né, via rede. Outros requisitos endereçáveis podem ser abordados por meio de uma URL, né, um endereço na internet que seja conhecido. Interoperáveis, podem operar em diferentes hardwares e softwares. E duráveis, né, podem permanecer intactos por meio de atualizações nos hardwares e softwares. Bem, por fim, é importante dizer, né, que nesse contexto, né, de possibilidade de escrita colaborativa, somos todos autores em potencial, na medida em que ancoramos nossos dizeres em nossas memórias e nos dizeres alheios, assumindo uma posição responsiva e responsável pelo que expressamos. Então, o que fica de mensagem, né, final nessa questão da autoria, coautoria, é que por mais que esteja tudo muito disponível, né, que a gente possa utilizar, né, dos instrumentos sociais para construir conhecimento de forma colaborativa, é importante que a gente respeite, né, essa questão de autor, essa questão da utilização de textos que são disponíveis na internet. É importante que a gente tenha responsabilidade com o que nós disponibilizamos enquanto conteúdo na internet, né? São aspectos que devem ser considerados, né, ao empreender, ao ser autor no cyberespaço. Então é isso. Um abraço a todos. Nos encontramos na quarta semana em nossa quarta e última videoaula. Um abraço.